Qual o maior proveito que nós podemos tirar dessa pandemia da Covid-19? Você já se perguntou sobre isso? Eu, pastor Nelson, da área de famílias da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, vim conversar com você em mais um devocional, hoje dia 24 de junho de 2020, sobre como nós podemos aproveitar melhor esse momento que nós passamos para conhecer mais a esse Deus maravilhoso que está no controle de tudo que acontece. Nos momentos de dificuldade, é muito fácil as pessoas questionarem onde está Deus e o que é que Ele está fazendo. Porque Deus tem deixado que nós passemos por certas coisas, o problema do mal que aflige o coração de muitos, como se Deus fosse responsável diretamente, inclusive por todo o mal que acontece na humanidade. Mas Deus se revela como nosso Redentor, como nosso Salvador, como aquele que, muito embora esteja no controle absoluto de todas as coisas que acontecem, nada passa imune aos seus olhos atentos e nem está distante do seu poder para que ele não possa agir. Ainda assim, esse Deus se revela como Deus que criou os seres humanos como seres morais, como seres livres, capazes de fazer escolhas por meio do seu livre-arbítrio. E essas escolhas frequentemente têm levado os seres humanos a passar pelas maiores dificuldades, assim como nós estamos passando nesse momento que vivemos da pandemia da Covid-19. Quando nós olhamos a Bíblia para entender melhor certos momentos pelos quais passamos, inclusive este, nós podemos contemplar na história do povo de Deus, Deus se revelando, se dando a conhecer ao seu povo como um Deus misericordioso, totalmente bom, que tem todas as coisas sob o seu controle e que age para redimir, para salvar o seu povo. Muitas vezes permitindo que o seu povo passe por dificuldades com o propósito de que o seu povo reconheça que somente Ele é Deus e assim reconhecendo, dele mais se aproxime e tenha experiências maravilhosas com esse Deus, amando e obedecendo. Muitos anos antes de Esdras nascer, de Neemias nascer, e até mesmo de Ciro, o governante persa, que decretou a possibilidade de retorno dos exilados a Jerusalém, Deus usou um profeta, Isaías, para mandar boas notícias aos cativos da Babilônia. Chegaria um tempo em que as coisas voltariam ao normal. Chegaria um tempo em que o seu povo voltaria para casa, para Jerusalém, e seria uma época de reconstrução. Essa foi uma das mensagens que Isaías pregou ao seu povo, e eu queria convidar você a meditar no texto que se encontra em Isaías 44. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 28, com a perspectiva de conhecer mais a esse Deus que se revela a partir dos seus atributos. Em primeiro lugar, como Deus que quer ser conhecido pelo seu povo. Em segundo lugar, como Deus que quer ser amado e seguido pelo seu povo. Um Deus que intervém nos momentos difíceis pelos quais o seu povo passa, momentos estes que invariavelmente são consequência de mais escolhas que o levaram a essa situação por conta do pecado. E esse Deus que não está indiferente ao pecado, Ele mesmo providencia os meios para que o ser humano, no meio da sua calamidade, reconheça que Ele é Deus e seja salvo por esse Deus maravilhoso.
No versículo 21, Isaías diz a Israel: lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não esquecerei de ti. Deus fala a seu povo na Babilônia que Deus não estava indiferente nem esquecido do seu povo. Antes, esse mesmo Deus havia feito o seu povo e o transformado em seu servo. E haveria um momento em que esse Deus iria agir, fazendo com que aquele povo voltasse para casa. Deus estava no controle de tudo o que se passava com Israel na Babilônia. E assim mesmo, ainda hoje, Ele se encontra no controle de tudo o que se passa conosco. Você crê nisso? Eu também creio. No versículo 22, Deus se revela como um Deus misericordioso. E Ele diz: apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías 44, 22. O cativeiro era a consequência do pecado de Israel, mas Deus clama ao povo: torna para mim, eu te remi, eu te salvei, volta para mim. Deus está usando aquela circunstância para chamar seu povo a um arrependimento e ao retorno a um relacionamento de amor com esse Deus Criador, que tem todo o interesse no seu povo e no bem-estar do seu povo. Deus se revela como Deus que, além de misericordioso e por conta da sua misericórdia, Ele salva o seu povo. Nos versículos 23 e 24 Ele diz: cantai alegres vós, ó céus, porque o Senhor o fez. Exultai vós, as partes mais baixas da terra, vós, montes, retumbai com júbilo, também vós, bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Deus se revela como um Deus que salva o seu povo, e isso é um motivo de grande alegria para toda a criação. Israel, no exílio, poderia ficar tranquilo e esperançoso, porque Deus haveria de intervir pelo seu povo. Deus haveria de salvar o seu povo da sua calamidade. E todas essas coisas, elas nos apontam para aquilo que Deus revela no versículo 26 ao 28, quando Ele se mostra como um Deus soberano. E Ele diz que desfaça os sinais dos inventores de mentiras. Isaías confronta os adoradores de deuses falsos e diz: e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles, que confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros, que digo a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas, que digo à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios, que digo a Ciro: és meu pastor, e cumprirás tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo: tu serás fundado. Isaías 44, do 25 ao 28. Que interessante, irmãos, meditar sobre a soberania de Deus a partir desse texto, quando aproximadamente de 150 a 200 anos antes que Ciro editasse o decreto permitindo o retorno dos cativos a Jerusalém, muito antes que Ciro nascesse, Deus usa o profeta anunciando que ele faria todas essas coisas por meio daquele rei estrangeiro, daquele rei gentil, que não o conhecia, é verdade, mas que, como disse o escritor Flávio Joséfo, por meio do texto do profeta Isaías, se impressionou de haver sido predito pelo profeta que todas aquelas coisas aconteceriam com o povo de Deus por meio de Ciro mesmo. Aquele Ciro que conquistou a Babilônia, com o rio Eufrates sendo desviado do seu curso normal
e entrando na Babilônia durante a noite, sem ser percebido, e que se tornou senhor da Babilônia, assim como havia sido predito pelo profeta Isaías e tantos outros. Todos esses acontecimentos confirmam que Deus não estava somente no controle de todas as coisas, mas que Ele exerceu a sua soberania, e Ele continua a fazer isso durante a Covid-19. Nada está imune ao conhecimento de Deus, nem ao controle dele. O amor dele pelo seu povo não mudou. Que você possa hoje renovar sua confiança e, ao invés de questionar Deus, alegrar o seu coração na esperança de que Deus providenciará a sua salvação, que Ele fará com que esse tempo ruim passe, mas principalmente que ao final desse tempo você possa ter conhecido mais a esse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe.